Missionário Manuel de Melo, vida e obra. Difícil contar a história do Brasil para Cristo sem contar a história de seu fundador, missionário Manuel de Melo. Nascido em Água Preta, Pernambuco, aos 20 de agosto de 1929, de pai católico romano e mãe evangélica pentecostal, não se sabe ao certo quando ocorreu a conversão de Dona Doralina, mãe do missionário, mas desde o nascimento de Manuel de Melo, ela já era assídua frequentadora de cultos evangélicos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Influenciado por sua mãe na formação religiosa, ela lhe transmitia os ensinamentos evangélicos e também o levava para os cultos. Embora, como de costume, o pai tenha contratado um amigo para ser padrinho de batismo de Neco, apelido de Manuel de Melo na infância, quando o menino estava ainda com 3 anos, não aceitou a decisão do pai de batizá-lo na iniciação católica romana, afirmando ao pai e padrinho que era quente. A opção religiosa de Neco, sob orientação da mãe, levou o garoto a desenvolver suas habilidades como pregador mirim, tornando-se atração em sua comunidade. Aos 18 anos, muda-se para São Paulo em busca de emprego. Estabeleceu-se no bairro paulista de Vila Eutália, onde se empregou na construção civil como pedreiro e passou a frequentar a Igreja Assembleia de Deus do bairro Vila Carrão. Depois de 6 meses, foi consagrado ao diaconato, que lhe conferiu autoridade e liberdade dentro das igrejas como pregador pentecostal. Em 16 de setembro de 1950, casou-se com Ruth Lopes, com quem permaneceu até falecer. Aos 23 anos de idade, Manuel de Melo foi acometido por uma enfermidade diagnosticada como diverticulite, que paralisou seu intestino e foi desenganado pela medicina. Diante da calamidade, a esposa solicitou a presença do pastor Cícero Canuto a fim de que ele orasse por seu marido. Pela oração e unção com óleo, Manuel de Melo foi milagrosamente curado. Esse prodígio motivou Manuel de Melo a pregar e orar por cura divina, deixando a construção civil e dedicando-se totalmente ao Evangelho. As relações amistosas entre o diácono Manuel de Melo e o pastor Cícero foram abaladas pelo estilo de pregação com que Melo conduzia o grupo, sobretudo depois de uma suposta cura de uma criança dada como morta, que foi levada pela mãe a um culto dirigido por Melo e saiu andando após uma oração do missionário. Conta-se que esse acontecimento provocou um alvoroço entre os moradores do bairro. Por alguma razão, o incidente desagradou o presidente da sede, pastor Cícero, que providenciou o afastamento de Manuel de Melo, na época apenas presbítero, de todas as atividades ministeriais. Melo aliou-se à Cruzada Nacional de Evangelização, que deu origem à Igreja do Evangelho Quadrangular Brasileira, e foi consagrado pastor. Uma nova fase. No final do ano de 1955, Melo se desligou da Cruzada Nacional de Evangelização e passou a liderar um grupo independente que ficou usando uma tenda situada à Vila Carrão. E depois de alguns meses, em 3 de março de 1956, fundou oficialmente a Igreja de Jesus Betel, o Movimento do Caminho, e foi registrada em 1958 com o nome de Igreja Evangélica Pentecostal. Somente em 1974 passou oficialmente a se chamar Igreja Evangélica Pentecostal O Brasil para Cristo. Trata-se da primeira igreja evangélica genuinamente brasileira por ter sido organizada por um nativo nordestino, o que não foi o caso das demais denominações evangélicas estabelecidas no país, através de fundadores de procedência americana ou europeia. Manuel de Melo e o rádio. O programa A Voz do Brasil para Cristo foi ao ar pela primeira vez em janeiro de 1956, às 10 horas, através da Rádio Piratininga de São Paulo, servindo para Manuel de Melo como canal de comunicação entre ele e os fiéis da Igreja O Brasil para Cristo. Inicialmente, os ouvintes do programa A Voz do Brasil para Cristo eram convidados a participar de celebrações com orações pelos enfermos nos templos em Pirituba. Com um grande afluxo de pessoas para os locais, Manuel de Melo, que já havia se auto-intitulado missionário, percebeu a falta de recintos próprios para os cultos com grande número de pessoas. A situação poderia ser resolvida com o uso de tendas, como faziam na Cruzada Nacional de Evangelização.
e de lugares públicos como praças, ginásios de esporte e estádios de futebol, e alguns espaços culturais como teatros e cinemas. Espaços estes tidos como impróprios ou até mesmo profanos por outras denominações, mas Melo quebrou paradigmas. Conseguiu ainda outro espaço na Rádio Tupi, naquela época uma emissora líder de audiência, contribuindo para a visibilidade nacional de Manoel de Melo. A programação do programa Voz do Brasil para Cristo se iniciava com a música Desperta Brasil, seguida pela frase A paz do Senhor, prezados ouvintes, ou Bom dia, amados ouvintes. Quanto à sequência, era imprevisível. Melo não preparava um roteiro com antecedência, falava de improviso, procurando sempre assuntos atuais para tratar. Nos anos 60, ficou conhecido como o líder pentecostal que mais criticava o governo militar, em busca de justiça social, além de ter uma visão religiosa ecumênica. Vivendo a época da ditadura. Manoel de Melo foi preso 27 vezes, acusado de curandeirismo pelas curas que aconteciam em seus cultos, por causa do seu ponto de vista não conformista e especialmente por seus pronunciamentos proféticos. Algumas vezes detido pelo DOPS, Delegacia de Ordem Política e Social, e pela Polícia Federal em São Paulo por fazer críticas ao então atual modelo governamental. Pregava contra a repressão, o que resultou em 3 interdições de seu programa pela Rádio Tupi, além das prisões. O seu amigo Tavares, deputado federal e pastor da Igreja do Brasil para Cristo, usava sua influência para impedir que houvesse autuações e moção de processos contra Melo. Principalmente nos anos 60, a Igreja O Brasil para Cristo era o centro das atenções no campo religioso, pois seu fundador estava em evidência diariamente através dos programas radiofônicos da denominação. Manoel de Melo não descobriu o rádio e também não foi o pioneiro do pentecostalismo de rádio, mas o rádio deu a ele e à sua igreja a oportunidade de tornar pública uma nova proposta de pentecostalismo nacional e assim foi construída em menos de 20 anos. Missões. Uma das maiores igrejas brasileiras, além de estabelecer um novo paradigma na comunicação dos grupos religiosos do país, vem, desde sua fundação, se estendendo em trabalhos missionários internacionais pela Missão Desafio em países como Bolívia, Peru, Uruguai, Burkina Faso, Haiti, Índia, Moçambique, Itália, Singapura, Oriente Médio e Finlândia, amparando órfãos, viúvas, refugiados de guerra, salvando crianças de regimes de escravidão e fazendo obras sociais, promovendo educação e pregando a palavra de Cristo. Conforme estava escrito nas Escrituras, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Tiago 1:27. O Brasil para Cristo em Ibipitanga. Preconizado pelo pastor Gildásio Ribeiro de Farias, do campo Bom Sossego a Ibotirama, em viagem à região de Mucambo e Ibipitanga, em um culto ao qual foi convidado na comunidade de Mucambo, município de Ibitiara, conheceu alguns irmãos desejosos de se filiar a uma obra que lhes desse assistência ministerial, pois pertenciam à organização Batista Nacional Betel, cujo pastor, responsável pelo campo missionário, residia em área distante, não podendo atender tão frequentemente aos irmãos como gostaria. O então pastor batista Antônio Alexandre de Oliveira solicitou aos membros sob sua jurisdição que orassem com o propósito de que Deus enviasse uma obra ministerial pautada nas verdades bíblicas que pudesse estar assumindo a região. Ao conhecerem o reverendo Gildásio e saberem que o mesmo pertencia ao ministério O Brasil para Cristo, obra bastante difundida pela rádio na voz do missionário Manoel de Melo pela Rede Tupi,
consciência da integridade da igreja, comunicaram ao pastor Antônio Alexandre que Deus havia lhes revelado a denominação a qual gostariam de pertencer. Assim, obedecendo às normas estatutárias de ambas as entidades em questão, ficou protocolado, em reunião com os membros das duas convenções representativas das denominações, que a partir daquele momento, o campo missionário compondo Ibipitanga, Mucambo, Pituci e Daniel, pertenceria à Igreja Evangélica Pentecostal, o Brasil para Cristo. O pastor Gildásio convidou o na época presbítero Paulo Mendonça de Miranda, que residia em Macaúbas, onde dirigia uma congregação do Brasil para Cristo, para atuar com ele no trabalho missionário. O número de membros ainda era bastante limitado. O evangelho estava começando na região, contando apenas com 4 membros em Ibipitanga: irmão José Salvador, irmã Finha, irmã Maria Miranda e irmã Nininha, que davam seus primeiros passos. Na congregação de Mucambo, alguns poucos membros se reuniam para cultuar sob a direção do cooperador Zé do Carro, in memoriam. Em Pituci, outro grupo se reunia na casa da irmã Júlia, e em Daniel, os demais cultuavam na residência do cooperador Francisco Marinho, in memoriam. O executivo municipal, na época representado pelo senhor José Xavier Mendes, fez a doação de um terreno para a consolidação da construção da igreja. No início dos anos 90, quando já havia um grande número de membros, o então pastor Paulo Mendonça, recém-consagrado e já morando em Ibipitanga desde 1989, foi chamado particularmente pelo irmão Vadinho, esposo da irmã Emília, para verificar um terreno que ficava nas imediações da residência de seus pais, lugar onde este dizia ter visto, em sonho, a igreja construída. Havia em caixa nessa época 50 cruzeiros trazidos da congregação de Macaúbas e 35 cruzeiros de arrecadações locais. Sabendo que o terreno estava à venda, o pastor Paulo solicitou um empréstimo em nome da congregação para a irmã Emília, que prontamente emprestou os 5 cruzeiros que faltavam para a compra do terreno. Algum tempo depois, foi marcada uma assembleia com os membros para definirem o local da construção do templo: terreno comprado ou terreno doado. O pastor Gildásio, superintendente, ergueu a voz em oração, pedindo a Deus que confirmasse a sua vontade. Terminando a oração, propôs um sorteio e, chamando a pequena Flávia, filha da irmã Emília, ainda criança, pediu que pegasse um cupom de sorteio e, para surpresa de alguns, lá estava escrito terreno comprado. O templo é erguido e inaugurado em 30 de junho de 1993. A inauguração foi uma grande celebração, contando com as presenças de vários líderes da região e congregações locais, destacando-se a presença do presidente da Convenção das Igrejas, o Brasil para Cristo do Estado da Bahia, na época o pastor Severino de Santana, e sua família, que desse momento em diante tanto contribuiu para o desenvolvimento espiritual da igreja com ensinamentos da Palavra de Deus em reuniões de estudo. Após a inauguração da sede em Ibipitanga, a congregação de Mucambo decidiu pelo desmembramento, se filiando à sede da Igreja Evangélica Pentecostal, o Brasil para Cristo, de Oliveira dos Brejinhos, na direção do pastor Gildásio Ribeiro de Farias, até a presente data. O pastor Paulo Mendonça de Miranda presidiu o campo por 12 anos. Juntamente com sua família, e continuou sua obra ministerial em Ibotirama, Bahia, para onde se mudou em 1999. Assumiu a presidência local da igreja o pastor José Jasmelino Santos Filho, popularmente conhecido por Pastor Zeca, oriundo da cidade de Santo Antônio de Jesus, Bahia. Esteve à frente da obra por 1 ano. Em 2000, assumiu o campo o pastor Daniel Martins de Oliveira, professor e idealizador da nova sede. Atuou como tesoureiro e presidente da JUBRAC, Juventude Unida ao Brasil para Cristo, e primeiro vice-presidente na gestão do pastor Paulo por muitos anos, antes de ser consagrado a pastor. O seu perfil é voltado para o ensino da Palavra de Deus, integrado aos temas do cotidiano. Teve seu chamado para servir ao Senhor a partir da cura milagrosa de um câncer na bexiga. Apacenta hoje o campo responsável pelas comunidades de Daniel, Lagoa da Pedra, Pituci e a sede de Ibipitanga com o apoio do evangelista Clóvis José Pina. E muito ainda está por vir. Privilegiados são os que conhecem as suas raízes, honram sua história e preservam sua memória.
Valéria de Mello. Desperta, Brasil, Brasil.